Opa! Que bom estar com vocês. Em afeto e poesia, o que nos faz caminhar com a agroecologia. Isso tudo vai passar e vamos nos encontrar como fizemos outrora. Por enquanto, a nossa sede, a gente mata na rede que estamos lançando agora. São tantas experiências, tanto saber, tanta luz que estão em torno da ANA, da ABA e da Fiocruz. Quando o território fala, a academia cala, escuta, aprende e melhora. Não é em um lugar novo, o melhor de cada povo está onde o povo mora. O lançamento da rede hoje vai ser por aqui. Mesmo pela internet, vai dar para a gente sentir. Bote a mão no coração, concentre a respiração, jogue a força para o universo. A rede está se formando enquanto estamos voando, nas palavras desse verso. Essa rede se balança na saúde coletiva e em tudo o que mantém a nossa esperança viva. Vamos passar esse dia com muita agroecologia, ouvindo quem tanto ensina. Essa rede é todos nós, juntando numa só voz um grito que não termina. Agora, para explicar o que nós vamos fazer, eu vou passar para Deco, para ele nos dizer. Já já, Denise e Tantinha vão falar uma coisinha do que tem vivenciado na luta pela saúde, mostrando muita atitude para defender o Cerrado. Hoje também vai ter Paulo, vai ter Marcos e Lorena. Para o projeto ser grande, a turma não é pequena. Cada qual que for falar vai poder nos explicar desse projeto em questão. Tomara que a internet não seja tão infitete para cair na discussão. Né, minha gente? Bom dia. Que bom que a gente está se juntando para essa conversa boa, para esse lançamento do Agroecologia em Rede, saúde coletiva e agroecologia postas em diálogo em todo o Brasil e América Latina. Muita gente vai falar hoje. Eu disse aí a vocês o primeiro nome de cada pessoa, né? São velhos e velhas conhecidos e conhecidas nossas, né? A Aparecida, que é raizeira, lá de Sabará, Minas Gerais, está lá no meio do mato, é da Rede Pacari. A Denise, pesquisadora da Fiocruz, antropóloga, trabalha com alimentação, né? Para além da questão biológica, olhando para o lado social, para o lado cultural, o lado ético, o lado simbólico. O Paulo Petersen, que está representando a SPTA, também a Associação Brasileira de Agroecologia, e a ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. O Marco Menezes, que é vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, da Fiocruz. E a Lorena Portela e o Deco, que fazem parte, né, da equipe da pesquisa do projeto, né, junto com a Fiocruz, a ABA e a ANA, que tem mais também para nos explicar. Então, agora eu vou passar a palavra para Deco, que ele vai dar uma contextualizada sobre como vai ser o nosso dia de hoje. Então, a gente, mesmo distante, mesmo através da internet, vamos sentir o calor que é estar junto em torno da discussão coletiva aí, da construção da agroecologia. Tá, minha gente? Um beijo e já já a gente se fala de novo. Eu sou Caio Menezes e vou estar com vocês aí durante toda a manhã, tá bom? Um beijo. Gratidão, Caio. Bom dia a todos e todas. Muito feliz da gente poder estar nessa live aqui, celebrando um processo de colheita do Agroecologia em Rede. A minha fala aqui vai ser mais no sentido de contextualizar o Agroecologia em Rede, que projeto é esse, e contextualizar a construção desse mapeamento de experiências em saúde e agroecologia, que o mapeamento em si não é o objetivo final e o resultado do processo, mas sim o fortalecimento das redes. Por isso, tecendo as redes de saúde e agroecologia, que esse projeto busca contribuir a partir dessa unidade, a partir desse projeto construído em muitas mãos, que a Articulação Nacional de Agroecologia, a Associação Brasileira de Agroecologia
e a Fiocruz tem tocado juntos com a EITA, com a cooperativa EITA, nos últimos anos. Depois a gente vai poder pegar e ouvir a Tantinha, a Denise, contarem das experiências, porque como a gente está falando aqui de redes de experiências, a gente tem que ouvir as experiências, o objetivo é esse, colocar as experiências em contato, dar visibilidade a elas, poder aprender com elas, para poder se fortalecer em rede. Depois a gente vai poder ouvir Lorena, que vai contribuir para explicar como que vai funcionar o cadastro das experiências, a proposta que a gente traz aqui nesse lançamento. Depois a gente vai poder ouvir Marco e Paulo sobre a importância desse projeto para a Fundação Oswaldo Cruz, para a Ana, para a ABA. E Caio vai estar com essa beleza da poesia, da cultura popular, costurando esse dia de hoje. Então, gratidão a todos que estão nos ouvindo, que estão participando. E vou contar um pouquinho para vocês essa história, então. O Agroecologia em Rede é um projeto que já tem aí seus 15 anos, já está completando aí próximo de 15 anos. É um projeto que pertence à Articulação Nacional de Agroecologia e à Associação Brasileira de Agroecologia. Foi criada no contexto da organização do segundo Encontro Nacional de Agroecologia, na ideia de que a gente, para poder fortalecer o movimento agroecológico a nível nacional, a gente precisa saber onde é que estão cada uma das experiências, das práticas e colocá-las em contato. Ao longo desse processo aí de uma década e meia, muitas coisas aconteceram, muitas redes foram criadas, muitas trocas foram estabelecidas e o projeto foi passando por algumas mudanças. Lá por 2010, 2011, foi quando foi realizado o Encontro Nacional de Diálogos e Convergências. E naquele momento, que foi um encontro que o movimento agroecológico convidou a saúde coletiva, a luta por justiça ambiental, chamou as companheiras que protagonizam as organizações do movimento feminista, Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Alerta contra o Deserto Verde, Campanha contra os Agrotóxicos, várias organizações para juntas construir um diálogo e nesse diálogo encontrar as convergências de ações. Esse encontro, lá em 2010, 2011, nas primeiras reuniões de construção desse encontro, se pactuou que para poder encontrar esses diálogos, eles tinham que ser feitos a partir dos territórios. E as redes desses diferentes grupos, organizações que atuam em vários temas, precisavam buscar a convergência de ações delas a partir das experiências concretas dos territórios. Então, naquele momento, o Agroecologia em Rede também foi utilizado como uma plataforma importante de poder analisar como que naqueles territórios onde foram feitas oficinas, aonde estavam as experiências de agroecologia. E o que elas diziam. Mas também, naquele momento, foi experimentado algo que foi chamado, naquela época, de intermapas, que foi aproveitado do farejador de experiências em economia solidária, do mapa de conflitos envolvendo justiça ambiental e saúde no Brasil, para, a partir dos territórios, poder analisar o conjunto de plataformas, sistemas de informação que estavam sendo desenvolvidos por essas redes, nos ajudavam a fazer as leituras. E atuavam e atuam, esse é o desafio, como suporte para as questões concretas dos territórios. Então, naquele momento, foi super importante, como uma etapa importante de desenvolvimento da agroecologia em rede. De lá para cá, o agroecologia em rede avançou um pouco e, em 2018, teve uma retomada do projeto num desafio de pensar como que a agroecologia em rede contribui para o fortalecimento das redes de agroecologia, contribui com o conjunto de questões que estão colocadas no movimento agroecológico, que têm sido sistematizadas a partir dos encontros nacionais, a partir da ANA, os ENAs, os Encontros Nacionais de Agroecologia e os Congressos Brasileiros de Agroecologia. E, portanto, começou um novo desenvolvimento do Agroecologia em Rede. E aí, nesse caso, num contexto de que a Fundação Oswaldo Cruz se soma ao processo de construção da Agroecologia em Rede. Dentro da Fiocruz, essa é uma outra parte da história que eu quero contar para vocês, compartilhar com vocês. Dentro da Fiocruz, no final de 2017, a instituição delibera, na instância máxima da instituição, da democracia da instituição, que são os seus congressos internos,
que o tema da agroecologia era um tema muito importante a ser tratado, que merecia um destaque estratégico, dadas várias contribuições que esse tema traz para a saúde, e que a Fundação Oswaldo Cruz precisava organizar melhor esse tema, organizar esse tema de uma forma estratégica. E a partir do início de 2018, passa a ser organizada na presidência da Fiocruz uma agenda de saúde e agroecologia. A primeira ação dessa agenda foi chamar a Articulação Nacional de Agroecologia e a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, para dizer, estamos começando a construção dessa agenda e precisamos construir junto com aquelas organizações que, a nível nacional, têm organizado essa agenda. Então, a Fiocruz começa uma cooperação com a ANA e com a ABA, naquele momento, pensando na organização da sua agenda de saúde e agroecologia. Dali, a gente tira algumas estratégias. Organizar publicações para poder estimular a produção e divulgação do conhecimento técnico-científico, organizar o encontro de diálogos e convergências de saúde e agroecologia, que foi realizado no final de 2018, dentro do Quilombo do Campinho, onde a gente reuniu o conjunto de experiências de agroecologia que existem nas mais diferentes unidades da Fiocruz, com representantes de todos os GTs da Associação Brasileira de Agroecologia e com uma representação de várias organizações que fazem parte da Articulação Nacional de Agroecologia do Brasil todo. E a gente também, entre essas ações que a gente foi deliberando, a gente deliberou que a retomada do projeto da Agroecologia em Rede, dentro dessa parceria, uma nova etapa de desenvolvimento da agroecologia em rede, dentro dessa cooperação da Fiocruz com a ANA e com a ABA, seria um projeto que permitiria diálogos permanentes da Fiocruz com a ANA e com a ABA, e que o grande desafio que está diante de nós é como que a gente fortalece e, através da agroecologia em rede, a gente dá uma contribuição para que essas redes temáticas de saúde e agroecologia, de aproximar cada vez mais pessoas que atuam no Sistema Único de Saúde, na saúde coletiva, com o campo da agroecologia e vice-versa, as pessoas que estão desenvolvendo um conjunto de experiências de agroecologia, seja nas universidades, seja nos territórios concretos, os camponeses, povos e comunidades tradicionais, as experiências de agricultura urbana, como que a gente também coloca essas experiências em diálogo com os colegas e companheiros que atuam na defesa do SUS e da construção da saúde coletiva. Esses diálogos estão acontecendo já sendo bastante fortalecidos no Brasil, principalmente nas últimas 2, 3 décadas. Queria dizer a vocês também que, na construção do SUS, as conferências de saúde são muito importantes, e a gente tem, desde a 10ª Conferência Nacional de Saúde, um indicativo de que a agroecologia deveria ser um tema estratégico, desde 96. Então, o que a gente está fazendo aqui é construir uma estratégia de fortalecimento disso. Então, a gente passou, dentro desse projeto da retomada da agroecologia em rede, que é um sistema de informação, uma plataforma que está a serviço do fortalecimento do movimento agroecológico, a gente se desafiou também a dar uma contribuição no mapeamento de experiências em saúde e agroecologia para fortalecer as redes de saúde e agroecologia. A gente, no início desse ano, disparamos um processo em rede com várias organizações para preparar esse processo que a gente está lançando aqui hoje. Então, a gente chamou algumas experiências da Fiocruz que desenvolvem mapeamentos e que têm interface com essa agenda de saúde e agroecologia. Então, a gente chamou o Observatório Brasileiro de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, o ObservaPIX, que atua junto com a Rede Nacional de Atores de PIX para estar nessa construção. O Mapa de Conflitos envolvendo Justiça Ambiental e Saúde no Brasil, que atua junto com a Rede Brasileira de Justiça Ambiental. A Redesfito, que articula um conjunto de arranjos ecoprodutivos locais. E chamamos também experiências que não estão dentro da Fundação Oswaldo Cruz, mas que estão nas organizações que fazem parte da Articulação Nacional de Agroecologia, como a Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas. Dentro da aba, o GT Saúde teve um protagonismo super importante. A gente também chamou a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. E do diálogo dessas redes, a gente foi construindo juntos um formulário para viabilizar o cadastro das experiências. Depois, dialogamos com 20 experiências do Brasil todo, testando esse cadastro. Dialogamos com um conjunto de pesquisadores e organizações populares, refletindo sobre esse cadastro. E construímos toda uma estratégia de mobilização para esse processo dessa tessitura das redes que a gente está lançando hoje.
todo esse material está sendo traduzido para o espanhol, desse material que a gente está soltando hoje. Também estamos em diálogo com a Sociedade Científica Latino-Americana de Agroecologia e outras organizações da América Latina, para que a gente possa também estar nessas redes, pensando esses diálogos latino-americanos. E a gente está com toda uma estratégia de mobilização, fazendo diálogo com várias redes e campanhas, com uma campanha contra os agrotóxicos, com uma campanha em defesa do cerrado, e com vários movimentos. Então, hoje, o que a gente está lançando aqui é uma estratégia de identificação das experiências, de registro das experiências, para a promoção de diálogos entre elas e fortalecimento dessas redes. Então, a gente, a partir dessa breve contextualização, queria pedir à Lorena que a gente pudesse passar brevemente, talvez vários de vocês já assistiram, mas brevemente, um vídeo de divulgação desse processo da tessitura das redes que a gente preparou. Lorena, você pode compartilhar? É com alimentos de verdade, com saneamento, com plantas medicinais, com pesquisa, com cuidado e com você que se faz agroecologia e se promove saúde. E com você, você e você. E o que queremos fazer é juntar todo mundo em uma grande rede para estarmos conectadas e conectados, realizarmos ações conjuntas e trocar conhecimentos e experiências em agroecologia e saúde. Assim, as diferentes experiências se conectam e criam uma rede cada vez mais forte. A nossa rede espera por suas experiências. Cadastre a sua experiência em agroecologiaemrede.org.br. Então, gente, a gente preparou esse vídeo. A gente então tem como a nossa ideia, o nosso objetivo, a gente conseguir fazer uma grande mobilização em torno desses registros das experiências e a gente, a partir daí, estabelecer um conjunto de estratégias para poder promover diálogos entre elas. Claro que o conjunto de informações também vai viabilizar a gente fazer análises estratégicas que devem guiar, que podem contribuir para guiar a organização de nossos próximos encontros, para que a gente possa estar fortalecendo e tecendo essas redes. Bom, eu queria convidar agora para poder contar, a partir de uma dessas experiências que vão ser cadastradas dentro desse mapeamento, queria convidar a Tantinha para contar para nós das experiências que a Tantinha está inserida. Tantinha? É isso, Jean. Tem que habilitar seu vídeo. Espera aí, apareci, ótimo. Tá dando para me ouvir, gente? Tá ouvindo, Deco? Alô? Sim. Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Ótimo. Gente, desculpa, porque tecnologia ainda é meu... Estou engatinhando, viu, gente? Estou começando a aprender. Mas bom dia a todos e todas. Meu nome é Aparecida Arruda, sou conhecida como Tantinha. Me identifico como raizeira, é uma identidade que eu assumi nessa caminhada toda. E estou muito feliz em ser convidada para falar um pouco da minha experiência. Falar da gente é muito tranquilo, é muito bom. Espero conseguir passar para vocês um pouco da minha caminhada toda que eu cheguei até aqui. Minha mãe era parteira, aliás, minha mãe cuidou de mim a vida toda com as plantas medicinais. Minha avó era parteira, benzedeira e raizeira. Na realidade, eu não a conheci, mas recebi todos os cuidados que ela ensinou para minha mãe. E, no entanto, não valorizei muito aquilo. Talvez porque minha mãe morava num lugar muito simples, minha mãe era muito pobre, era mãe solteira, criava gente com muita dificuldade, e eu achava que ela fazia aquilo, cuidava de mim com as plantas porque ela não tinha dinheiro. E fui ao tempo todo sendo cuidada com as plantas. Chegou um certo momento da caminhada, já na fase adulta, né, já casada, com o segundo filho, o filho com crises de bronquite, uma atrás da outra, e tinha realmente um bom convênio, o marido era militar, tinha um bom convênio, tinha um centro de saúde bem próximo de casa, mas aquilo já não estava resolvendo para cuidar da saúde do filho. Eu via que eu levava ele ao médico, começava o antibiótico, em poucos dias as crises voltavam. Então, foi a partir daí que eu, ouvindo na igreja da comunidade, falar de curso de plantas medicinais.
Então, resolvi buscar um pouco daquela experiência que eu não guardei muito durante a minha vida para cuidar do filho. E assim eu fui fazendo, comecei a cuidar do filho com as plantas medicinais. O marido, na época, foi resistente, mas com um pouco de insistência minha, eu consegui fazer o curso e ele acabou cedendo. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente tinha um quintalzinho que começou tudo por esse trabalho que a gente voltou a buscar das plantas, e era um quintal que era um espaço onde morávamos 5 famílias e tinha um lugar onde jogava entulho. E aí um dia ele chegou para mim e falou, olha, eu escrevi nosso quintal num projeto de melhoria de quintais. E aí fui eu que já comecei a ficar resistente, e esse quintal nosso se transformou numa farmacinha viva. Em pouco tempo aquilo ali já estava crescendo, já chegou um momento de catalogar em 50 metros quadrados 170 espécies de plantas medicinais, e essa caminhada foi caminhando e a gente foi começando a juntar as parcerias da rede local, que era um bairro de periferia lá do Alto Veracruz, e a gente começou a fazer essa conexão com as redes locais. Primeiro parceria foi com a rede de intercâmbio de tecnologia alternativa, que a gente está nela até hoje, em parceria encaminhada com ela. Depois a parceria com o CEVAIS, que é o Centro de Vivência Agroecológica, dentro de cada região tem um CEVAI, aqui em Minas, e a gente foi trabalhando essas parcerias, e com isso meu marido, de certa forma, quebrou aquela resistência, e a gente foi fazendo esse trabalho. O filho, e em um ano, ele tinha 6 meses quando tinha as crises de bronquite, a partir de um ano ele já não tinha mais crise, já tinha melhorado, mas aquilo não estava sendo bom só para nós, aquilo começou a expandir, e a gente começou a fazer esse trabalho em redes, em grupos, em parcerias. Chegou no momento, junto com a rede de intercâmbio e as organizações que a gente fazia parte, e a Articulação Pacari, que já tinha nascido naquela época, a gente começou a perceber que não adiantava só fazer remédios, que a gente precisava buscar outros caminhos para melhorar a qualidade daquilo que a gente estava fazendo. Então, começamos a buscar, em visitas de intercâmbio, em várias parcerias, a buscar boas práticas para aqueles produtos que a gente já estava preparando, que eram os remédios caseiros. Então, a gente começou a crescer em grandes redes e parcerias. Junto com a Articulação Pacari, nós também começamos a perceber que nós temos a farmacopeia popular brasileira, mas a linguagem é totalmente acadêmica, nada aproximava daquilo que a gente estava fazendo naquela caminhada. Então, a Articulação Pacari, junto com as nossas organizações, resolvemos buscar uma outra forma de regularizar e trazer uma linguagem mais popular dos conhecimentos tradicionais. Então, foi como a gente fez o lançamento da nossa farmacopeia popular do Cerrado. Aliás, começou a surgir a escrita, e meu marido, que era um dos resistentes, foi um dos autores dessa farmacopeia. Então, assim, ele tinha um orgulho muito grande de fazer parte dessa caminhada. Hoje ele já não está no meio de nós, mas deixou essa semente aqui lançada. Então, essa farmacopeia, ela trouxe, de certa forma, visibilizar o cerrado que está ali no entorno de todos nós, né? Então, ela foi feita com os raizeiros, com os técnicos todos em volta. Foram 9 anos para conseguir ser edição, ganhou o prêmio da ONU, e hoje a gente tem ela como instrumento para validar nossos trabalhos. E aí, nessa caminhada toda, a gente foi buscando melhorar. Cada dia a gente buscava um pouquinho mais de melhorar a qualidade daquilo que a gente estava fazendo. Então, nessas parcerias, também começamos em 2014 a fazer um protocolo, isso junto com a Articulação Pacari, né? Aliás, foi a Articulação Pacari que teve a iniciativa de fazer esse protocolo, que a gente chama de direito consuetudinário, é o direito de trabalhar por costume. Da mesma forma que a minha avó fazia os remédios, que a minha mãe cuidava de mim com os remédios, hoje eu sei que eu tenho esse direito, e ele está protegido dentro desses instrumentos que a gente tem aqui para validar nosso trabalho. Hoje eu tenho, na realidade, uma farmacinha que a gente chama de farmacinha caseira, é um trabalho que está aqui agora, quando eu conto essa história, tem o Hervanário São Francisco de Assis, que é um livro que a gente escreveu contando essa história. Esse livro aqui já está bem antigo, já tem mais de 15 anos o lançamento dele, e quando eu falo da história do meu trabalho, esse meu filho que eu estou falando, que a gente cuidou dele com 6 meses, hoje ele tem 26 anos, e assim, a caminhada já está aí bem avançada, e a gente vem nessa caminhada. Então, esse livro já tem 15 anos que foi editado, mas eu estou feliz porque a gente agora vai fazer o lançamento da 2ª edição do nosso Hervanário São Francisco de Assis, a partir de um projeto que a gente conseguiu, que chama Projeto Decenta, daqui de Belo Horizonte.
Então, eu estou assim, buscando, eu falo eu, mas eu estou assim, inserida numa rede muito grande, né? Então, enquanto herbanário, a gente vem buscando essas parcerias e fazendo parte dessas ações. A Articulação Pacari é quando eu falo da Articulação Pacari, é uma rede de mulheres. A gente fala mulheres porque a maior parte somos mulheres que estamos em busca de defesa desse direito, que a gente chama de consuetudinário, né? O direito de eu trabalhar com as plantas medicinais, é o direito de proteger o cerrado, né? Então, essa articulação, ela vem nos dar visibilidade dentro desse trabalho e nos ajudar a fortalecer dentro dessa caminhada. Então, a gente também tem feito, agora a gente está desenvolvendo agora um novo protocolo, que a gente chama, um protocolo da região metropolitana, que a gente está chamando de Embaúba. Então, esse nosso protocolo, agora a gente está fazendo ele mais dentro da realidade do nosso lado, da nossa vivência aqui urbana, da agricultura urbana. Então, nós estamos com raizeiras, parteiras, benzedeiras, fazendo o levantamento dessas instituições, todas que estão trabalhando, cada um no seu cantinho. E a ideia é trazer todo mundo junto, para a gente fortalecer, e aí agora está caminhando junto com a Articulação Pacari, é claro, a rede de intercâmbio e todas essas organizações que a gente tem aqui local, buscando valorizar e buscar e fazer esse levantamento e valorizar esse trabalho que a gente tem fazendo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E aí, então, assim, enquanto herbanário, que é o projetinho que a gente chama agora, que é uma experiência que nasceu desde daquele início de caminhada que a gente conta aqui, hoje eu tenho uma farmacinha caseira, que chama Herbanário São Francisco, estou agora em Sabará, ela começou lá no Alto Veracruz, daquele quintalzinho que eu falei com vocês. Aquele quintal ainda existe, mas eu estou numa parte um pouco maior, que a gente está aqui mas protegendo esse cerrado, né? Então, quando eu conseguir um espaço um pouco maior, a ideia é proteger as plantas nativas, um espaço didático para receber as pessoas e, ao mesmo tempo que eu vou introduzir uma plantinha que eu uso e eu vou proteger aquela que já está nativa e eu vou recebendo as pessoas e apresentando esse trabalho na prática, na nossa vivência, na nossa realidade. E a partir dessas plantinhas que a gente tem no entorno, a gente vai usando para transformar em produtos, em remédios caseiros, em cuidados com as pessoas. E esses produtos também são levados para as feiras, onde eu atendo, que é uma feira que chama Rede Terra Viva, que é uma organização que a gente tem de produtores e consumidores conscientes. Nesse espaço, a gente atende as pessoas que estão naquele cuidado, buscando cuidado com a saúde, e, ao mesmo tempo, faz essa organização de trazer as pessoas que produzem em pequenos espaços e levar também para aquele lugar. Uma outra articulação que a gente também tem aqui em Belo Horizonte e que nos fortalece muito nesse trabalho é a AMAU, a Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana. Então, assim, foi muito importante até mesmo para a caminhada do meu trabalho essa articulação, porque eu tenho esse espaçozinho que eu tenho as plantas já plantadas, mas a demanda é maior do que aquilo que eu tenho plantado. Então, com essa articulação, todos os quintaizinhos estão catalogados e todas as pessoas que plantam com qualidade e segurança dentro daquilo que a gente sabe que a agroecologia nos fornece. Então, o que acontece? Quando eu preciso de uma babosa, um exemplo que eu dou, eu sei que a minha amiga Vera tem lá no quintal dela, e aí essa semana eu uso a babosa da minha amiga lá do Baixo Onça, e depois, na semana seguinte, eu já usei a babosa dela, já tem uma outra organização que tem também a babosa, e assim por diante. Então, a gente encontra, faz a nossa parceria e faz essa troca até mesmo de conhecimentos. Então, fazemos o pagamento, ou às vezes em dinheiro, ou às vezes em produto. Então, essa organização, essa união do nosso trabalho é que vem me fortalecendo. Então, eu gosto muito de ressaltar. E se não fosse essas parcerias, essas organizações, talvez eu estaria lá naquele escondidinha ainda com o meu conhecimento, talvez eu tinha só cuidado do meu filho. Mas como as parcerias entraram e a gente foi se organizando, um grupo com o outro, isso foi nos fortalecendo e hoje eu não consigo mais falar que trabalho, não consigo mais voltar atrás. Hoje, assim, essa identidade de raizeira, eu assumi ela durante toda essa caminhada e hoje, na época eu era costureira, né? Eu ainda sei costurar, mas já não me identifico mais como costureira. Então, assim, eu fiz essa opção de
fazer aquilo que eu amo, fazer aquilo que eu gosto e assumir todo esse trabalho com um grande coração, assim, com de pé no chão e mão na terra e ver as coisas produzirem e conseguir fazer esse cuidado de tirar o que está na terra e conseguir cuidar do outro. Esse companheiro que eu falo dele hoje não está mais no meio de nós, ele tinha uma insuficiência renal e faleceu em 2017, mas deixou para mim também esse incentivo que a gente não pode deixar, o que a vida nos oferece, eu acho que a gente tem que abraçar e dar conta de seguir em frente. E hoje eu estou aqui nessa caminhada, buscando essas parcerias e fazendo esse diálogo com organizações. Eu venho dando cursos, né, dentro das universidades, venho oferecendo cursos nos aglomerados. Tudo aquilo que eu aprendo, eu repasso em forma de prática, de conhecimento, de palestras, de falas. E isso, para mim, é muito gratificante. Então, eu agradeço muito o convite e espero ter sido assim, conseguido falar um pouco dos nossos trabalhos, mas ainda estou aberta. Se tiver alguma dúvida, podem fazer a pergunta, que eu vou continuar por aqui para a gente ir conversando. Muito obrigada a todos e vamos embora no nosso coletivo aqui. Que bom escutar Tantinha. Deu para sentir o sabor do tempo que a minha avó me fazia lambedor. Tantinha é raizeira e virou grande parceira dos povos de Pacari. Tantinha é mulher raiz e faz o povo feliz com o que aprende aqui. De Tantinha para Denise, de Denise para Tantinha, depois que a troca for feita, ganha a plateia todinha. Que bom trocar conteúdo. Ninguém conhece de tudo, todos nascem para saber. Agora Denise fala e todo mundo se cala para escutar e aprender. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que é sempre bom poder trocar, né? E eu ouvindo a Tantinha, eu lembro muito do que a gente aprende aqui na Fiocruz, ainda com desafios, que é a ciência cidadã, né? É uma ciência que, do meu ponto de vista, de várias formas de conceito, ela atua muito na ideia de que essa prestação de serviço que a gente tem como objeto que temos, que somos hoje, somos uma instituição pública, né? Faz com que a gente se coloque muito humildemente nessa situação de contribuir com o que a gente constrói, né? Abrindo fronteiras. Eu acho que a primeira coisa que me parece importante é eu poder compartilhar o quanto que, para nós que somos da área da ciência, incorporar determinados aspectos, vamos pegar, por exemplo, que Santinho coloca, né? O que era ciência e o que não é, né? Eu acho que fizemos um longo caminho para compreender, e eu posso falar um pouquinho melhor da área da saúde, em que a questão que orienta, por exemplo, a compreensão do consumo alimentar, e isso é o que eu conheço mais da minha trajetória, é de que não era possível só falar do consumo alimentar só do ponto de vista do que ele é bom para a vida, para o corpo ou para a biologia, né? Muitos de nós, eu sou nutricionista de formação, aprendeu a compreender o fenômeno alimentar do ponto de vista da teoria, muito desconectado das relações que ele faz com o espírito, né? Com as emoções, com os aspectos fundamentalmente importantes da nossa convivência neste planeta, né? Então, eu acho que a grande contribuição que a gente traz hoje com eventos como esse é dizer que a importância de ver esse fenômeno em rede é a única saída que nós temos, né? Ficamos muito tempo, e eu falo da saúde, né, da onde eu conheço melhor, embora tenha tido algumas incursões em segurança alimentar e nutricional, tinha colegas economistas, colegas que são agrônomos, eu sempre me perguntava por que esses discursos eles não convergiam para uma ação mais conjunta. Muitas vezes a gente via
que é essa praxe, que é a capacidade que nós temos de avançar para além da teoria, ela não poderia continuar se desenvolvendo de uma forma tão distante da realidade que o país precisava. Um país que tem, na sua origem, né, toda uma contribuição étnica que é extremamente valiosa, né, e que, por questões de racismo estrutural, histórico, ela fica invisibilizada, ela não consegue trazer como caminhos para a superação de problemas, né, da problemática alimentar e nutricional, assim como uma saída mesmo para a gente avançar. E, nesse sentido, eu acho que a gente aprendeu que, com os guardiões do modelo contra-hegemônico, que hoje os sistemas alimentares eles têm fundamentalmente a perspectiva de avançar, oferecendo uma ilusão neoliberal que nós temos comida para todos, nós temos comida completamente definida do que nós temos que consumir se nós chegarmos dentro de um determinado supermercado, nós vamos ter 3 ou 4, talvez 2 tipos. Eu moro em Brasília, e se eu for percorrer os supermercados que eu tenho acesso, eu vou encontrar, por exemplo, 2 tipos de feijão, né? E nós vamos verificar, indo a feiras e, sobretudo, acompanhando as ações que as comunidades tradicionais têm, e a minha experiência são com quilombos aqui do Cerrado. Eu trabalho com o Grande Calunga, que tem os calungas, que são os mais conhecidos, né? Isso é de conhecimento nacional, mas eu tive acesso a trabalhar toda uma área em que foi a determinante para surgir as comunidades calungas que estão em Teresina, de Goiás e municípios próximos, mas elas também se disseminaram, né? E nós vamos verificar exatamente que são essas comunidades que têm uma corresponsabilidade com o desenvolvimento social humano que vão ser hoje as nossas grandes guardiãs. Assim, durante muito tempo isso ficou talvez completamente invisível e não muito valorizado, para ser mais ainda precisa, desvalorizado, né? De algumas formas, até sendo vítimas de racismo. E, nesse caso, eu acho que, para nós, hoje, aqui da Fiocruz, atuar com essas comunidades tem sido a forma como a gente entende que é o processo de compreensão da alimentação humana, né? E aí eu vejo um elemento muito agregador que eu acho que a saúde demorou para assumir, que é incorporar dentro dos seus processos de recomendação de alimentação saudável e adequada a agroecologia, né? Eu posso dizer que eu aprendi com o próprio processo e muito pouco falava da agroecologia, né? Muitas vezes a gente ouvia em várias reuniões de segurança alimentar e nutricional que isso não era possível, que só as comunidades tradicionais, porque viviam em situações completamente diferentes dessa grande sociedade industrial, que tem os seus avanços, mas que esses avanços deixaram bastante danos ao meio ambiente, seja brasileiro ou mundial, que é o caminho hoje, do meu ponto de vista, e é a contribuição que essa rede que estamos comentando aqui agora pode dar, que é trazer esse construto para a saúde. A gente muito pouco dialoga sobre a questão da agroecologia. Eu acho que esse é um elemento importante e nós da saúde precisamos disso. Eu acho que aprendi a agroecologia indo para essas comunidades, que isso está tão entranhado dentro delas, em que a gente até muitas vezes comenta, não há essa perspectiva conceitual. A perspectiva clara é de que a gente planta aquilo que a terra pode nos oferecer. A terra é um elemento vivo. A terra presta um serviço e nós temos que estar
também prestando o serviço a ela com gratidão, né, para que ela possa nos nutrir. Então, eu acho que essa experiência, e ela não tem sido fácil, a gente vê territórios de conflito importantes, o Cerrado hoje é território de conflito nessas populações da onde hoje nós trabalhamos, de área de grande interesse de gado, de soja, de lavoura de arroz, né? Nós estamos, de fato, bastante preocupados com o que nós estamos vendo, mas eu creio que a rede nos sustenta. E é nessa rede que nós apostamos. Eu acho que eu estou aqui hoje, né, com todos os meus companheiros da Fiocruz e também com todos vocês, absolutamente convencida que é só em rede que nós vamos, de fato, superar o que nós hoje precisamos, não só mediante o que já vem sendo identificado nessas comunidades, mas, sobretudo, nesse momento em que, por exemplo, a questão da desigualdade social, que é muito marcante nas populações tradicionais, quilombolas e outros, ela fundamentalmente traz uma importância de que é só em rede que nós vamos superar. Então, eu fico feliz e estou à disposição também para trazer maiores informações. Obrigada. Denise se perguntou: o que é mesmo a ciência? É só o que está no livro ou o que está na essência? É tão importante ver o Calunga proteger a sua alimentação. Denise olha para o lado para ver o que está guardado na força da tradição. Que bom escutar as duas. Sua força e sua fé contribuem para a gente manter o cerrado em pé. Deu vontade de um reprise, de ouvir a voz de Denise e a de Tantinha em cena, mas vem muito pela frente e para ajudar a gente, eu passo a voz para Lorena. Obrigada, Caio. Obrigada, Denise, Tantinha. Bom dia, gente. Meu nome é Lorena. Como o Deco, que falou um pouquinho no início, meu papel hoje aqui, enquanto uma das integrantes da equipe do Agroecologia em Rede, dessa plataforma que está lançando o formulário, é explicar um pouco, né, o que é esse Tecendo Redes de Experiência em Saúde e Agroecologia, como que vai funcionar o processo de cadastro. Então, nos próximos minutos eu vou estar entrando um pouco nessas questões mais práticas. Vou compartilhar minha tela daqui a pouco, mostrando um pouco o processo de cadastro. Mas antes disso, eu queria retomar um pouco o que já, né, passou hoje em todas as falas, principalmente na fala dessas duas experiências trazidas por Denise e por Tantinha. Então, a gente vê, né, que uma experiência com plantas medicinais e farmácia viva em Minas Gerais, trazida por Tantinha, a experiência de Denise, da Fiocruz de Brasília, um trabalho com comunidades quilombolas, são exemplos, né, de ações, de experiências em saúde e agroecologia. Mas, para além dessas duas, existe uma diversidade, né, de tipos de experiências que podem se configurar como experiências de saúde e agroecologia, ainda que muitas vezes ela não receba esse nome, né? A gente, às vezes, está fazendo agroecologia em nossos processos de pesquisa, em nossas comunidades, nos territórios, e simplesmente não tem esse nome. Então, a gente também vai falar um pouco disso agora, né? Esse formulário está sendo pensado direcionadamente para organizações, grupos, coletivos, povos e comunidades tradicionais, movimentos sociais e populares, e grupos de pesquisa que atuam nessa interface da saúde e agroecologia. Então, é um processo de mapeamento que ele é aberto, ele é descentralizado, mas ele é direcionado para grupos, para organizações. Então, é possível cadastrar uma experiência individual, particular? Ela é possível, mas se ela for representativa de um grupo maior. Então, por exemplo, uma agricultora do sul do país, ela pode, na casa dela, ter uma horta de plantas medicinais e um banco de sementes.
e ela é integrante do movimento de mulheres camponesas. E ela vai cadastrar a experiência dela através desse formulário no site, na plataforma Agroecologia em Rede, porque é representativa do movimento. Da mesma forma, um grupo de pesquisa no Pará, no norte do país, que conduz uma experiência de estudos contra os agrotóxicos, a relação entre o uso de agrotóxicos e danos à saúde, e ele pode cadastrar as experiências de pesquisa, né, desse grupo, o que é diferente de uma pesquisadora cadastrar no formulário a sua dissertação de mestrado, que o tema foi saúde e agroecologia. Então, tem essas nuances, né? E aí, entrando um pouco no tipo de experiências que podem, nos temas e nos tipos de experiências que a gente considera, né, que são experiências em saúde e agroecologia, e é importante falar aqui que não é a intenção desse processo de mapeamento encerrar o que são experiências em saúde e agroecologia, talvez seja mais fácil dizer o que não são, mas o que a gente espera, né, nesse momento inicial de lançamento, que apareçam como temas, então incluem, além da fitoterapia, do trabalho com comunidades tradicionais e populações indígenas, também as experiências ligadas à soberania e segurança alimentar e nutricional, as práticas integrativas e complementares em saúde, né, na atenção básica, por exemplo, a experiência de hortas em postos de saúde, do Sistema Único de Saúde, qualquer experiência de valorização dos saberes, dos conhecimentos de raizeiras, benzendeiras, parteiras, experiências de luta contra os agrotóxicos e pela vida, experiências de transição agroecológica, de defesa dos territórios camponeses, e experiências de promoção, que atuam na promoção da saúde e na promoção de territórios saudáveis e sustentáveis. Então, quando um grupo, né, for cadastrar a sua experiência, ela pode cadastrar uma experiência de produção agroecológica, de comercialização de um produto orgânico agroecológico, pode cadastrar uma prática de cuidado em saúde, pode ser cadastrada uma experiência de saneamento, porque a gente sabe que o saneamento nas comunidades, nos territórios, ele está estritamente ligado à produção alimentar, né? Um não acontece separado do outro. Pode ser uma experiência artística e cultural, uma experiência de comunicação. Pode ser cadastrado também um evento, um encontro, um seminário, ou uma experiência de pesquisa, uma experiência de ensino, um curso, uma experiência de extensão. Então, isso é um pouco da diversidade, assim, que esse formulário vai tentar procurar dar conta de dar, né? As perguntas estão direcionadas nesse sentido. Eu vou entrar agora aqui, compartilhar minha tela, para mostrar um pouco esse passo a passo, e aí a gente segue conversando. Então, espero que vocês estejam conseguindo ver. Como vai acontecer esse cadastro? Ele é aberto, então um grupo vai cadastrar, vai ter um representante que vai cadastrar a sua experiência, pode ser feito de uma maneira coletiva, pode ser feito, né, então faz uma reunião virtual e aí vai preenchendo junto, ou então esse representante do grupo vai olhar, ler todo o formulário antes, ver quais são as perguntas, e anotar, e depois vai fazer esse momento de cadastro na internet. E tem duas opções de cadastro. Uma é pelo computador, e é o que eu vou mostrar o passo a passo, mas também tem uma opção que é por aplicativo de celular para sistema operacional Android. E nesse aplicativo, a vantagem é que pode ser feito sem internet. Então, você pode estar numa área remota, sem acesso à internet, fazer todo o seu cadastro, e quando você tiver acesso à internet, você envia, submete ele, tá? Esse aplicativo, eu não vou me demorar muito nele, mas o importante é que ele é um sistema robusto, né? Que ele é simples, uma interface simples, que está adaptado para pessoas que têm alguma deficiência visual. Então, ele é todo preto e branco, e ele traz essa possibilidade de cadastrar sua experiência mesmo num local com acesso limitado à conexão. Agora, o que eu vou mostrar agora que está sendo compartilhado é quando você vai cadastrar sua experiência no computador. E todas as informações que eu vou falar aqui, elas estão no nosso manual, que eu vou apresentar daqui a pouco, estão espalhadas pelo site, pelos nossos materiais de comunicação. Então, eu vou acessar primeiro o site Agroecologia em Rede, que é a plataforma onde as informações que já estão coletadas em outros processos de mapeamento, já existem mais de 1.600 experiências cadastradas nessa plataforma em processos outros que não o de saúde e agroecologia, que começa agora.
Para começar a cadastrar minha experiência em saúde e agroecologia, eu entro nele, seleciono cadastrar nessa aba e vou selecionar experiência em saúde e agroecologia. Vou ser direcionado para essa página. Dá para ver aquele videozinho de novo e aqui no lado direito dá para selecionar no botão verde cadastrar a sua experiência e baixar um manual de uso. Esse manual ele também está adaptado para experiências que acontecem em outros lugares, outros países da América Latina. A ideia é que a gente faça uma sistematização de experiências brasileiras, mas também dos nossos irmãos da América Latina. Então, também pode ser registrado em espanhol o seu formulário. Eu vou aqui mostrar um pouquinho do português, tá? Então, cliquei em cadastrar, e aí, em seguida, eu vou ser direcionado para esse site de coleta do cadastro. Aqui do lado esquerdo, eu vou clicar em experiência em saúde e agroecologia, e aí eu vou começar o meu processo de preenchimento. Esse processo ele leva em torno de 1 hora, e você tem até 7 horas para preencher. Depois disso, por segurança, a página vai expirar. Mas 7 horas é um tempo suficiente para fazer o seu cadastro, e as principais perguntas que tem aqui nesse formulário estão ligadas ao tipo de experiência, a organização que está cadastrando a experiência, quais são os sujeitos que estão envolvidos na construção dessa experiência, quais são as resistências e as ameaças que esse grupo pode vir enfrentar no seu território na realização dessa experiência, quais são os meios, as estratégias de comunicação utilizados e outras coisas, né? Essas são as principais. Quando finalizar esse preenchimento, vai aparecer essa tela. Então, você vai ter sua submissão registrada, você vai poder clicar em ver e editar essa resposta ou cadastrar uma nova resposta. Então, um grupo pode ter uma diversidade de experiências, ele vai cadastrar uma por vez. Se eu quiser ver e editar a resposta, eu vou voltar para o meu formulário para visualização. Se tiver tudo certinho, eu tenho a opção de imprimir e salvar em PDF. Então, eu já tenho também, já vou ter sistematizado todas as informações que foram fornecidas, né? E aí, então, esse é um pouco das etapas, né, de cadastro. E se surgirem dúvidas ao longo do processo, a gente tem canais também de comunicação. Então, tem um e-mail, saude@agroecologia.org.br, saude@agroecologiaemrede.org.br, tem um número de telefone também, que já está circulando, caso durante esse preenchimento surjam dúvidas. Mas é muito recomendado que também seja lido todo o manual. E aí eu vou mostrar rapidamente também o manual para vocês, sem me demorar muito, mas para conhecer esse instrumento. Então, esse manual ele traz um pouco de tudo que a gente falou hoje. Quais são as experiências que podem se cadastrar, o que são as experiências em saúde e agroecologia, e aí ele vai trazer etapa a etapa do processo de cadastro pelo computador ou pelo celular Android, que eu não falei muito hoje. Então, pelo celular, você pode colocar um código para configurar, enfim. É bem simples. O manual está assim, fácil também, tá trazendo bem diretamente as etapas. E aí, passando, então, para uma próxima conversa, eu acho que é importante falar que esse formulário ele está oferecendo alguns caminhos, né, para os grupos definirem o que vai se configurar como uma experiência em saúde e agroecologia deles. Então, vai caber a autonomia dos grupos saber como vai dividir as experiências, se vai cadastrar várias experiências em um formulário só, ou fazer uma divisão por data ou por tema, né? Então, podem ser cadastradas experiências que já aconteceram no passado. Por exemplo, um grupo de agricultura urbana em uma periferia daqui do Sudeste, do Rio de Janeiro, quer cadastrar uma experiência que foi um curso sobre soberania e segurança alimentar e nutricional que eles ofereceram em 2018. E, ao mesmo tempo, também vai cadastrar, isso vai ser um formulário. E aí ele vai gerar um novo formulário para cadastrar o mutirão para instalar uma cisterna e um sistema de tratamento de esgoto ecológico perto da área de plantio deles na favela, aqui na região central do Rio de Janeiro. Então, isso são exemplos de duas experiências diferentes que podem entrar por um mesmo grupo. E aí também é importante, a gente recomenda que o grupo, que a organização possa se cadastrar. Então, tem formulário de saúde e agroecologia, mas também na apresentação, eu acho que foi possível
ver, apareceu ali o formulário de organização. E isso vai permitir que as organizações depois tenham acesso ao conjunto de experiências que elas realizaram. Esse é um momento importante de cadastro para, então, trabalhar a memória do grupo, né, refletir sobre a experiência que está sendo preenchida, mas também é um momento de compartilhar, né, de compartilhar o que cada grupo único, territorializado, pode ter para oferecer, para colaborar com outras experiências que estão acontecendo, né? Então, agora, esse formulário ele foi construído num processo coletivo, o André falou no início, né, com uma diversidade de representantes, mas ele agora está sendo lançado para o mundo, então ele vai de encontro, né, aos grupos, aos territórios, e as perguntas, os questionamentos que vão seguir aí continuam muito bem-vindos. Um outro ponto importante é a segurança e a proteção desses dados, né? Então, o Agroecologia em Rede ele é um sistema que ele foi desenvolvido exatamente para apoiar o trabalho desses grupos que constroem a agroecologia. A intenção dele é disponibilizar um instrumento de coleta, de sistematização que seja seguro, dentro de uma perspectiva de democratização, né, dessa ferramenta poderosa que é a internet. Ele foi desenvolvido junto com a EITA, que é a Cooperativa de Trabalho, Educação, Informação e Tecnologia para a Autogestão, EITA. Eles atuam desde 2011 com movimentos sociais e com tecnologia da informação em software livre. Então, a Agroecologia em Rede é uma plataforma em software livre. Outro ponto importante é que todas as informações fornecidas, elas não vão ser disponibilizadas no site da Agroecologia em Rede automaticamente. Vai ser passado para uma equipe de curadoria, que vai avaliar, né, o que pode ou não. E a própria organização vai poder definir que informações ela autoriza que sejam divulgadas ou não no momento do preenchimento do formulário. Tá? E aí, bom, próximo passo. Até quando esse mapeamento fica aberto? Né? Ele vai estar sendo lançado hoje, ele vai ficar até o meio de setembro. Mais do que um mapeamento, que um banco de dados que a gente quer fazer, é possibilitar, nesse período, a produção de alguns resultados, de informações que vão podem ajudar a pensar as próximas ações, a pensar os próximos caminhos, orientar a ação conjunta. Então, a gente espera que depois dessa primeira onda de alimentação, que vai durar 2 meses, os primeiros resultados, né, além de produzir alguns materiais em diferentes linguagens, como vídeos, boletins informativos, alguns indicadores importantes, né, a partir deles a gente vai poder enxergar quais são as demandas, as potencialidades, os desafios em determinados campos, determinados temas, determinados territórios, né, pensando nesse contexto da ação em saúde e agroecologia, né? A gente também espera que esses resultados possam direcionar próximos encontros futuros, ajudar a traçar as estratégias de fortalecimento das redes em saúde e agroecologia que já existem, né, ao longo do Brasil e da América Latina, facilitar a partilha de conhecimentos e de saberes entre os grupos que integram essas redes e, quem sabe também, né, gerar indicadores para orientar a luta por direitos, a luta por políticas públicas, no contexto da agenda, né, das instituições que estão envolvidas nesse processo de mapeamento e sistematização. Que, como foi falado, nesse momento, né, a Fiocruz, a Articulação Nacional de Agroecologia e a Associação Brasileira de Agroecologia. Então, é um momento que a gente espera, né, que esse mapeamento ele possa possibilitar que a gente se veja, né, se conheça e reconheça as experiências em saúde e agroecologia que estão espalhadas, né, pelo Brasil, pela América Latina, e que a gente possa se fortalecer a partir daí. Eu acho que era isso. Agora, eu passo a palavra para Caio, convido o Caio a fazer a próxima costura poética para a gente seguir essa conversa. E queria falar também, lembrar que dúvidas podem ser colocadas no nosso chat do Facebook e vai ter um momentinho para a gente responder algumas delas ao final, tá bom? Caio,
Chega mais. Eba! Lorena nos mostrou bem como devemos fazer para cadastrar a ação e para ela aparecer. Que coisa tão importante! A rede já é gigante e me sinto parte dela. Quem tiver dificuldade pode contar à vontade com a Lorena Portela. Marcos, chegou tua vez. Vem cá falar para a gente, mesmo sem estar por perto, sinto essa força presente. Estamos do mesmo lado, mesmo estando separados por conta da pandemia. Seguimos no isolamento, mas também bastante atento na nossa agroecologia. Vem cá, Marcos. Menezes, meu primo Menezes. Bom dia, meu primo Caio. Ia pedir para a Lorena poder compartilhar a tela, por favor. Queria primeiro voltar lá na primeira, lá atrás. Então, primeiro, queria dizer da satisfação, do grande prazer de estar aqui com vocês. Eu sou Marco Menezes, vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. É um prazer estar aqui com meus companheiros da Fiocruz. Bom dia, então, a todos, todas e todes, quem está nos acompanhando aqui nas redes sociais, aqui na internet, e quem está aqui com a gente aqui nesse encontro aqui na sala. Muito bom estar aqui com a Tantinha, com a Lorena, com a Denise, com a Sílvia, com o Deco, com o Paulo e com o Caio aí, que tem nos brindado com a sua poesia. Muito bom começar o dia assim. Eu queria, rapidamente aqui, vou falar, só para situar do lugar da onde estou falando, né, como vice-presidente aqui da Fiocruz, mas queria já de início poder deixar aqui uma saudação da nossa presidente Nízia Trindade Lima. Na nossa sua gestão, essa tem sido uma agenda estratégica muito importante. Ela tem estado presencialmente em uma série de agendas nossa, né, na construção dessa agenda institucional. Hoje não pode estar aqui, mas é uma saudação especial que eu trago dela aqui para todos vocês. E queria dizer também que assim, a nossa presidente vem colocando nesse contexto aí da pandemia, né, essa pandemia que nos traz uma discussão muito grande do papel das instituições públicas, da saúde pública, e que se coloca como um grande desafio de longo prazo, né? E ela tem colocado muito bem, né, a questão da pandemia no contexto sanitário, econômico, mundial, mas também numa questão humanitária. Então, muito bom ouvir vocês aqui, poder, a partir do que já foi falado aqui por Deco e Denise, especialmente com relação à instituição, acho que é desse olhar, desse lugar de fala que a gente quer avançar por dentro de uma instituição pública estratégica de Estado como a Fiocruz. Então, eu vou falar rapidamente aqui, só para apresentar também a instituição. A gente vem sempre falando da Fiocruz, mas nem todo mundo também conhece a instituição. Vou passar rapidamente para o segundo slide, por favor. Pode passar, é uma instituição de saúde, ciência e tecnologia. O para todos ali não é à toa, é para todos, é para a sociedade. Eu acho que como missão a Fiocruz, né, procura disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias, então acho que tem tudo a ver com essa agenda, com tudo que já foi falado aqui. E um grande desafio hoje, né, que é fortalecer o nosso sistema único de saúde e poder, de certa forma, contribuir para a qualidade de vida da nossa população na redução das desigualdades sociais e na dinâmica nacional de inovação. Isso, para a gente, o que a gente está falando aqui hoje, sem dúvida se coloca também numa perspectiva institucional no campo da inovação, uma tecnologia social que nós estamos trazendo aqui. Então, muito importante marcar esse lugar também desse projeto que a gente está fazendo aqui, da Agroecologia em Rede e desse cadastramento. Então, é muito importante para a gente. Eu vou falar rapidamente também aqui no segundo, mais um slide, por favor. Só para situar, para quem não conhece, né, a Fiocruz está em 10 estados no Distrito Federal, espalhada com suas diferentes unidades, de norte a sul em todas as regiões do país. Então, essa é uma rede também institucional, a gente chama da rede Fiocruz, que ela atua em todo o território, podendo, e aí uma ação especial para olhar para cada território nas suas particularidades. Então, também esse é uma retroalimentação que a gente vai poder ter
com esse trabalho da rede agora. O outro, por favor, Lorena. E também numa rede internacional. E queria destacar aqui, em especial, a nossa atuação nos BRICS e numa atuação na relação Sul-Sul, e em especial com os países também de língua portuguesa. Então, certamente, a gente vai poder estar se alimentando dessa capilaridade da atuação internacional da nossa instituição com esse trabalho. Mais um, por favor. Então, estou falando aqui rápido, mas eu queria registrar, na verdade, a gente está nesse contexto da pandemia, né, uma questão, como já falei, né, a gente vem colocando, a Fiocruz vem se colocando num entendimento de um contexto sanitário único, vivido por nós, que se coloca numa questão econômica, social, política, muito séria no nosso país, e também numa questão humanitária, né? Os dados, né, por si só já mostram aí, né, esse dado de ontem do nosso painel Rede Covid, que é uma atividade importante da Fiocruz, né? E aí mostrando já como a gente tem trabalhado nessa pandemia, né, a forma de trazer o dado científico, a forma, acho que a ciência, né, o papel da ciência que é muito questionado, esse é um trabalho que revela esse papel importante da ciência, o dado científico, e revela um outro lado também, que é a atuação integrada. Então, esse é um trabalho da Fiocruz Bahia, com a Universidade Federal da Bahia, e, infelizmente, né, deixar aqui nossa solidariedade, porque são mais de 64 mil óbitos no país. Então, a gente está vivendo realmente uma crise humanitária, e num contexto onde as desigualdades, como já foi falado, vem trazendo um grande desafio, né? A gente vive também alguns dados científicos, de novo, né? Esse relatório no Lancet mostra, né, a questão da sindemia global de obesidade, desnutrição, das mudanças climáticas, e tem tudo a ver com esse contexto que a gente está discutindo aqui, de um projeto de saúde e agroecologia, né? Colocando do outro lado o grande enfrentamento que a gente já vem fazendo há muito tempo e que vem se agravando nos últimos anos, que é onde a desigualdade se mostra mais perversa, que é na questão da fome. E tem a ver também com essa agenda, né? São mais de 24 milhões de brasileiros, isso já vem se agravando muito, e no fundo disso tudo está uma discussão central que, nesse momento, tem ficado pouco evidente na discussão das grandes agendas nacionais, e a gente precisa retomar a questão da distribuição da terra e da reforma agrária no nosso país. Então, num contexto tão complexo como esse, né, que a gente vem falando aí, onde milhões de brasileiros não têm nem acesso à água potável, e a gente vem dizendo do contexto da pandemia, que estamos todos no mesmo barco, né? A nossa presidente colocou numa última entrevista, né, essa discussão muito importante de que estamos, na verdade, na mesma tempestade, mas em barcos muito diferentes, né? Tem gente que está lá no transatlântico, tem outros que estão aqui num barco assim, quase à deriva. Então, é preciso que a gente, de fato, olhe para essa desigualdade, das desigualdades regionais do nosso país, e, nesse momento, em especial, um destaque para a fortaleza que é o nosso Sistema Único de Saúde. Esse é revelado uma grande fortaleza, em especial, atenção às populações vulnerabilizadas. Esse tem sido o destaque que a Fiocruz quer dar, e eu acho que, ao mesmo tempo que revela sua fortaleza, também essa pandemia tem mostrado as desigualdades de uma certa forma geral, em especial na saúde, né, no nosso Sistema Único de Saúde, por conta do subfinanciamento, por exemplo. Então, são questões complexas que a gente tem que enfrentar. Eu acho que o campo da saúde pública tem dado respostas. Eu acho que o conceito da determinação social e ambiental da saúde, né, e outros que a gente vem trazendo hoje, a discussão da complexidade, da coprodução dos fenômenos na área da saúde pública, na determinação da saúde e doença, do processo saúde e doença, é o grande desafio que nós estamos fazendo, e é o papel da Fiocruz, e está fazendo aqui agora também com vocês nesse diálogo. Então, o próximo slide, eu vou, por favor, Lorena, só falar que essa instituição, então, completa esse ano 120 anos, né? Passamos por outras pandemias e seguimos aqui uma discussão de cada vez mais aprofundar nosso diálogo com a sociedade. Essa é uma marca dos 120 anos da Fiocruz. A gente está, aí eu trouxe aqui só para um exemplo rápido, né, dos principais eixos das nossas iniciativas, junto com o Ministério da Saúde, vem atuando em nível nacional, de uma certa forma, em ações muito estratégicas, né, seja no apoio diagnóstico, oferecendo, trabalhando na ampliação dos testes moleculares, nas plataformas de exames, na capacitação dos laboratórios, na área da atenção. A gente inaugurou o hospitalar na Fiocruz, e vem ampliando a sua ação na área de atenção à saúde,
no ensaio clínico Solidarity e várias outras ações, e agora na questão da vacina também, muito importante a nossa atuação em parceria com outras instituições, em parceria internacional, acompanhando o movimento internacional. Na área de comunicação e informação, mas eu queria destacar, na verdade, aqui para o nosso diálogo também, a agenda especial em apoio às populações vulnerabilizadas. A gente tem feito várias chamadas e alguns pontos marcam essa atuação da Fiocruz, né? Enquanto a gente está fazendo toda essa tecnologia de ponta, discutindo lá da vacina, também estamos pensando aqui nos comunicadores populares, por exemplo. Esse projeto Se Liga no Corona, que está na página da Fiocruz, acho que ele exemplifica muito bem essa nossa atuação e de forma inédita para uma instituição pública. Recentemente, nós fizemos uma grande chamada pública para apoio às ações emergenciais junto às populações vulneráveis em todo o país, de norte a sul do nosso país, a partir de doações que, pelo reconhecimento da importância da Fiocruz na nossa sociedade, tem recebido e isso tem sido canalizado. Então, são ações que vão marcando qual é o papel adicional nesse momento, se somam à ação que nós estamos discutindo aqui hoje. E eu queria colocar aqui, trouxe esse cartaz aqui que mostra aí uma discussão sobre o racismo estrutural, só para dizer que, durante esse contexto todo, o que está por trás também muito, que revela a desigualdade, aquilo que nós estávamos falando lá na frente, dos barcos diferentes na mesma tempestade, que está por trás disso o racismo estrutural. A Fiocruz tem um comitê de equidade de gênero e raça que vem atuando de forma muito ativa e, nesse momento, mais ainda, buscando enfrentar o impacto da inequidade do gênero e raça nas suas ações, no seu dia a dia, e trazendo debate, fortalecendo o que está acontecendo na sociedade de hoje, a reflexão sobre os efeitos perversos do racismo, né, para a população negra. Então, acho que esse é um contexto um pouco resumido das ações institucionais. Por favor, próximo, Lorena. Queria dizer, então, o Deco já falou, a Denise também colocou muito bem, né, da onde vem essa agenda institucional no nosso processo democrático coletivo, participativo de discussão, o 8º Congresso Interno. Isso se incorpora numa agenda da presidência, em especial na agenda da vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde. E queria saudar muito também o Deco, ele vem coordenando essa agenda institucional de uma forma brilhante, e aqui é mais um exemplo dessa ação que integra as ações de área de ambiente, atenção e promoção da saúde na Fiocruz, e dentro dessa organização interna nossa, a área de ambiente, então também o Guilherme Franco Neto, que coordena a área de ambiente, todos integrados nessa ação. Parabéns por esse nosso trabalho coletivo. Então, a gente buscou, assim, aprendendo sempre o tempo todo com a agroecologia, entendendo que no seu campo ela já se reconhece como ciência, prática e movimento, a gente buscou fazer uma agenda institucional que integrasse, então, essa prática, essa ciência e esse movimento. Então, são ações, por exemplo, resumidamente falando aqui, esse encontro que o Deco já falou, nosso encontro de diálogos e convergência lá em Paraty, no Quilombo do Campinho, destacou muito bem os encontros de todas as áreas da Fiocruz, mas eu queria também enfatizar como foi importante o nosso diálogo, né, dos pesquisadores, dos trabalhadores da Fiocruz, com o encontro com o Fórum de Comunidades Tradicionais lá do Campinho, que agrega as ações integradas, né, com os quilombolas, caiçaras e os indígenas da região. Foi um aprendizado incrível, e daí pautou e repautou nossas agendas internas, e acho que foi muito importante. Então, foi um marco. E aí vem uma série de ações junto com a Agroecologia em Rede, e uma série de outras ações que está chegando até aqui hoje. Eu queria passar só mais um, por favor, Lorena, dizer do nosso livro, o Saúde e Agroecologia, foi o lançamento recente que a gente fez, porque eu acho que ele simboliza, eu poderia resumir aqui, então, a minha fala, porque eu acho que ele simboliza muito bem como a gente vê essa ação a partir de uma instituição pública estratégica do Estado, como a Fiocruz, né? Eu acho que o livro, se a gente for colocar, ele propicia a nossa aproximação com uma série de agendas internas e externas. Já está dado que os impactos das mudanças climáticas, ambientais, e os cientistas colocam isso, a questão da reemergência de novas pandemias, né? Emergências e a reemergência de novas pandemias. A gente viu recentemente como foi enfrentar a questão da dengue, zika, chikungunya concomitante no nosso país. A febre amarela no Brasil, né, recentemente, mostrou, né, a mudança da distribuição geográfica dos impactos. Então, tudo isso está ligado a essa discussão dos impactos climáticos, ambientais e emergenciais, e, fundamentalmente, da discussão de que mundo, de que sociedade nós queremos. E essa discussão passa muito por resgatar também
a cultura dos nossos povos tradicionais na América Latina. E esse encontro com a saúde pública, esse evento que aconteceu recentemente na Abrasco, né, o Bem Viver e o SUS, acho que a que está colocada ali, a uma urgência geral, é a chamada mais importante. E esse livro, acho que traz a forma como ele foi construído, nos possibilita também essa aproximação com a discussão da importância dos dados científicos, né, que venha de todas as áreas, um encontro muito importante, fundamental com a ABA e com a ANA, com os movimentos sociais, portanto. A nossa participação no Congresso, ele foi lançado lá no Congresso Brasileiro de Agroecologia, então mostra também como essa agenda, como ela é vista, então, numa integração cada vez mais profunda, que precisa de aperfeiçoamento para fazer com os movimentos, com a sociedade. Então, não é à toa que ele foi lançado também lá no Congresso Brasileiro de Agroecologia, um simbolismo para isso. E uma questão, a Lorena já falou e outros falaram aqui, também vai fortalecer as posições institucionais e uma série de agendas com os movimentos e com as políticas públicas. Então, por exemplo, fortalece a nossa ação, né, a partir dessa alimentação, dessa integração com o movimento contra os agrotóxicos pela vida, por exemplo, na discussão da agenda do PNAR, do PNAE, né, da alimentação nas escolas, na campanha para a redução do uso dos agrotóxicos. Tudo isso são agendas institucionais que a Fiocruz vem se posicionando fortemente e agora ganha mais força ainda com essa integração, com essa agenda que a gente está construindo aqui, mais uma etapa dela importante hoje. Então, para finalizar, queria falar desse último slide. Primeiro dizer que eu acho que é muito bom estar aqui com a ABA, com a ANA, com a EITA. Esse trabalho com a EITA não é à toa a proposta que vem se trazendo nessa discussão, né? E ele cai muito bem para esse momento que nós estamos dizendo, de que novos, não é novo tempo, mas que processo de transição nós estamos caminhando na nossa sociedade, de poder estar fazendo um diálogo mais transversal, acho que esse é o papel da instituição, mas também da desigualdade no acesso à comunicação, à tecnologia da informação. Essa ideia do software livre para a gente é fundamental e é essa forma que a gente tem trabalhado. Então, eu acho que é muito bom poder estar, acho que uma chamada aqui, né, incentivar que todos nós da Fiocruz, né, no Brasil todo, possamos estar alimentando essas experiências aqui no Agroecologia em Rede, no Brasil todo, na América Latina. É fundamental essa integração no nosso território, na nossa região, a região das Américas, em especial na relação Sul-Sul. É fundamental essa articulação nesse momento e esse processo também ganha força agora com esse projeto. E que, de fato, a gente possa potencializar o nosso processo a partir de que nessa etapa agora a gente aprofunde o que a agroecologia nos ensina, né? Que é o encontro, os diálogos e as convergências a partir da alimentação do Agroecologia em Rede. Eu queria, então, agradecer muito, parabenizar todos por esse trabalho. Queria dizer também que é bom estar aqui com vocês, seguir junto com vocês nesse caminho, né? Sigamos junto aqui nessa luta por uma saúde pública de qualidade, fortalecimento do SUS. Essa é mais uma agenda que nos fortalece nesse caminho. Muito obrigado. Oi, gente. Ó, como pode ser bom, tá vendo? Eu estou me sentindo pertinho de vocês. E queria dizer que o chat lá na página do Facebook está aberto. E aí corre lá, faz um comentário, uma pergunta, porque já a gente vai trazer esse feedback, esse retorno aí sobre o que vocês estão comentando lá. Tá bom? Mas eu queria dizer que Marcos tocou muito bem na nossa saúde pública. Patrimônio imensurável da controversa república. E é preciso ampliá-la. Por isso, o lugar de fala que ele traz é tão forte. Saúde é questão política. Por isso, fazer a crítica será sempre o nosso norte. Agora, Paulo é quem diz, da força que nunca acaba, que faz a junção da ANA, da Fiocruz e da ABA. Diz aí o que tu acha, onde essa rede se encaixa, ou a gente encaixa nela. O bom da rede é assim, começa, mas não tem fim, e vira essa coisa bela. Vai lá, meu amigo. Valeu, Caio, obrigado. Bom dia a todas e todos. É uma alegria imensa
estar aqui nesse momento que, para mim, eu vejo ele como uma live celebrativa, porque, na verdade, nós estamos... É uma grande construção, acho que, se não me engano, o Deco, logo no início, falou que nós estamos nesse caminho há 15 anos, na verdade, mais, acho que nós estamos falando aí do início dos anos 2000, vamos para 20 anos, num grande sonho, que tem a ver com uma certa concepção que nós, desde o momento da Constituição da ANA e depois da Constituição da ABA, a gente entende, né, qual é o entendimento, né, de construção da agroecologia como um campo, ao mesmo tempo, político, científico, ancorado em práticas sociais, né? Então, por isso que nossos encontros nacionais, nossos congressos, nossos intercâmbios, a gente sempre tem uma ideiazinha-chave que a gente fala da centralidade das experiências. A gente fala de experiência o tempo todo, porque a experiência social é que ela é portadora do conhecimento, e é desse conhecimento que está disseminado onde nós vamos também construir a força política para superar, né, o sistema hegemônico, né, tanto no mundo acadêmico quanto no mundo institucional, que regula, né, as formas de organização dos sistemas alimentares. Então, a construção, a visibilidade das experiências e tirar o significado das experiências sempre foi o elemento constitutivo dos nossos movimentos, né? Desse ponto de vista, nós precisávamos de um instrumento, né? Um instrumento coerente com essa ideia, com essa concepção político-pedagógica. Então, a ideia de ter uma espécie de um banco de experiências, quer dizer, isso que vem lá dos anos 2000, é uma ideia que a gente vinha cultivando e a gente conseguiu colocar em prática quando tivemos a felicidade de encontrar com o povo da EITA, lá atrás. Mas ainda não é a época também que as tecnologias da informação e tudo ainda não estavam tão desenvolvidas como hoje, a internet não estava tão desenvolvida como hoje, mas esse sonho a gente veio construindo junto durante muitos e muitos anos, com muitas tentativas, fomos aprendendo, e depois a gente chegou à conclusão que não é só uma questão tecnológica na internet, um banco de dados. É necessário ter o lado fazer com que a gente construa uma grande rede virtual, mas que tenha forte conexão, seja alimentada pelas redes reais e, ao mesmo tempo, alimente as redes reais. Quer dizer, é um instrumento de luta, é um instrumento de produção de conhecimento, é um instrumento de luta. Agora, quando a gente fala em experiências, a gente está falando de experiências que são da agroecologia, elas são muito localizadas, elas são muito específicas, necessariamente específicas, e a agroecologia é uma perspectiva do local. Então, inclusive por isso nós falamos tanto em território como uma unidade, como lugar onde os saberes são construídos em integração direta com a natureza. E falar em território, falar em experiência local, significa também falar em grande heterogeneidade. Nós não estamos falando de experiência de agroecologia como se houvesse um receituário agroecológico. A gente está falando de uma mega, imensa diversidade. Então, quando a gente junta caráter local e heterogeneidade, vem, ao mesmo tempo, a invisibilidade. E, na verdade, e a Denise falou muito nisso aqui, que eu acho que esse é um aspecto muito importante na nossa construção política. Não é propriamente invisibilidade, é a invisibilização. Foi o que a Denise, acho que chamou a atenção muito na fala dela, como que essas práticas sociais elas são institucionalmente invisibilizadas. Da mesma forma como a ciência nossa, moderna, ela produz muito saber, ela produz muita ignorância, né? E essa ignorância é que a gente está querendo dar luzes, né, e dar voz e vez para que essas experiências elas apareçam, né? Então, um instrumento como esse, que ela não só reconhece a diversidade, a heterogeneidade, mas como acolhe essa diversidade como um instrumento constitutivo de uma luta que deve necessariamente valorizar as diversidades. Então, agora, é uma diversidade onde nós encontramos também princípios e fundamentos comuns. E é exatamente isso que vai construindo a nossa identidade.
a identidade em torno a valores, a identidade em torno a princípios. E sem identidade não há rede. Quer dizer, como é que é possível nós construirmos uma rede de práticas e movimentos tão heterogêneos, mas que ao mesmo tempo se encontram em torno de determinadas ideias-chave, que são ideias, a começar porque elas são ideias engajadas em processo de transformação. Nós estamos falando em instrumentos políticos, não é simplesmente... Então, uma das perspectivas que nós temos é que todos esses movimentos políticos são movimentos que questionam a academia do jeito que ela se organiza e como ela se coloca diante da sociedade como portadora de uma verdade única. E nós temos que buscar a verdade nas vozes que vêm dos territórios e colocar em diálogo o conhecimento acadêmico com essa voz que vem dos territórios. Por isso, a gente diz que essa plataforma Agroecologia em Rede é uma plataforma de ecologia de saberes, que foi o tema do nosso último Congresso Brasileiro de Agroecologia, onde nós conseguimos aprofundar esse entendimento que, se nós não tivermos uma outra perspectiva de entender o conhecimento, nós não vamos conseguir avançar politicamente, porque o conhecimento é uma grande fonte de poder. Bom, então, esse conjunto de coisas, nessa nossa trajetória de construção, em algum momento, e o Deco também já falou nisso, nós nos encontramos com o povo da saúde coletiva. E nos encontramos num momento onde também nós estávamos entendendo que a construção da agroecologia ela precisa também beber da fonte de outros movimentos e outros grupos que esposam, que se identificam com os mesmos princípios, né? E na Abrasco vinha também um conjunto de grupos também discutindo essa questão do conhecimento, essa forma de entender o território como elemento de promoção da saúde, né? Fala-se muito do territórios saudáveis e sustentáveis. Então, a partir dessa perspectiva, nós fomos nos aproximando, ao mesmo tempo com o povo do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, com os movimentos feministas, com o movimento de justiça ambiental, com todo o Fórum de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, da Justiça Ambiental, e construímos um grande processo chamado Diálogos e Convergências. Então, esse momento que nós estamos aqui é um momento que faz parte do Diálogos e Convergências. Quer dizer, a interfecundação entre a agroecologia e a saúde coletiva, ela tem sido muito virtuosa. Desde 2011, 2012, quando nós começamos esse processo, o entendimento de que a promoção da saúde depende da agroecologia, e a agroecologia é um instrumento, portanto, de internalizar no debate do SUS, né? Mas só vai ser possível internalizar no debate do SUS e institucionalizar esse tipo de saber se nós tivermos, ao mesmo tempo, o entendimento de que a saúde se promove também nos territórios, a partir dos saberes populares, a partir das práticas, outras formas de terapia, mas, sobretudo, da promoção da saúde, da alimentação saudável. E aí o diálogo com a segurança e soberania alimentar. Então, esse momento nosso, que nós estamos falando, então, de ciência, de política e de prática, ao mesmo tempo, essas coisas, é um movimento virtuoso, é um momento onde a gente questiona as soluções padronizadas, universalizantes, né, que é uma forma exatamente de homogeneizar soluções e colocá-las no mercado. Ou seja, a mercantilização da agricultura, a mercantilização da saúde. Nós aqui estamos na luta contra a mercantilização da vida. A saúde não é uma mercadoria. O alimento não pode ser entendido como uma mercadoria. Então, o Agroecologia em Rede tem fundamento ético, tem fundamento político, não é qualquer experiência, não é qualquer ideia que se aproxime de um esverdeamento da agricultura, mas sem que entenda que tem um fundamento, a agroecologia tem fundamento político, a saúde coletiva tem fundamento político e conceitual ao mesmo tempo. Tem perspectiva de construção de conhecimento, de reconhecimento de outros saberes. Então, a ideia é que essa grande plataforma, que é de software livre, é de entender que o conhecimento também é livre. O conhecimento ele deve transitar. Então, é um espaço, um ambiente de aprendizagem em rede, onde, mesmo em lugares tão diferentes, a gente pode aprender das experiências e vamos construindo, no mundo virtual, a rede que nós estamos construindo no mundo real.
e conectando as redes entre si. Então, esse é um pouco a ideia do entendimento que, na saúde e na agroecologia, críticas, nós entendemos que um dos grandes elementos que unificam, né, e isso a gente foi entender nos nossos diálogos e convergências, é que a desconexão com a natureza, que é o grande elemento que permitiu fazer com que a lógica industrialista, né, de padronização, de homogeneização, ela ganhasse hegemonia na sociedade. Então, hoje, a ciência ela é colocada como a voz da verdade única, inquestionável, né? Outros saberes não são considerados, e é uma ciência que se voltou contra a natureza. Ela não considera que a nossa saúde ela tem a ver com a nossa integração com o mundo natural, seja no campo da alimentação, seja no campo das terapias, né? E as ciências biomédicas, assim como as ciências agrárias, se voltaram de costas para a natureza. Então, esse é um princípio muito importante, e para se reconectar com a natureza, nós temos que falar em territórios. E falar em territórios, nós temos que falar em experiências práticas sociais. Esse é o fundamento, né, que nos aponta para frente. Esse momento aqui é um momento que nós, assim, ironicamente, foi no momento da pandemia que nós estamos celebrando esse momento aqui, talvez nesse momento onde que nós estamos muito conectados no mundo virtual e estamos lançando esse mapa, mas acho que é uma ironia que, de certa forma, nos chama a atenção para o fato que nós vamos cada vez mais ter que aprender a lidar na virtualidade, produzir conhecimentos e colocar a internet e todos esses mecanismos de comunicação que tem a nosso serviço, a serviço da nossa luta. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Não adianta nós falarmos de uma rede nacional se as redes dos territórios elas não estiverem fortalecidas, e para elas se fortalecerem, elas precisam se conectar com outras redes, com outros territórios, com outros temas, né? Onde esse processo que a gente questionar aquilo tudo que nos invisibiliza, que é exatamente o que a Denise falou, é o racismo, é o patriarcado, é o colonialismo, né? Então, esse tipo de ideia que são valores que estão dando suporte a uma identidade que nós vamos construir para levar à frente esse diálogo entre saúde coletiva e agroecologia. Bom, nesse mesmo momento da pandemia, nós tomamos iniciativa, em conjunto de vários grupos acadêmicos e outras organizações da sociedade civil, de também pensar em mapear como que nós vamos entender as respostas que é da alimentação e da saúde ao momento da pandemia. Então, ainda no mês de julho, nós vamos lançar um outro mapeamento como esse, que é um projeto que nós estamos chamando de Ação Coletiva, Comida de Verdade, Aprendizagens em Tempos de Pandemia. Essa é uma ideia que tem muito a ver com tudo isso que nós estamos discutindo aqui, e nós estamos falando de respostas territoriais a desorganização dos sistemas alimentares no tempo da pandemia. E nós sabemos que no Brasil inteiro as respostas são muito rápidas. As redes locais elas se reestruturam e estão começando baseado no fundamento da solidariedade, quer dizer, desmercantilizando, mesmo que sejam mercados locais, mas mercados locais baseados em outros valores, mercados controlados pelas redes locais. Então, nós vamos lançar, nós vamos fazer um grande anúncio também, e tentar fazer um evento parecido com esse. A gente está aprendendo aqui com esse evento para exatamente lançar esse outra aba, né, uma outra camada no Agroecologia em Rede, que é exatamente dessas redes, né, da ação coletiva Comida de Verdade. Então é isso, gente. Teria uma série de outras questões, mas assim, aqui eu estou falando em nome da ANA, da ABA, que são duas organizações que a gente fala jocosamente, que é o braço político e o braço científico, mas são dois braços que andam de mãos dadas, né? Que a gente está sempre, a gente sabe que se não for assim, a agroecologia não avançará, e a gente tem uma grande expectativa que essas outras mãos vão se somando, e essa associação com a Fiocruz, então a gente agradece imensamente, porque esse momento do encontro com a saúde coletiva, e agora mais recentemente, nos últimos anos, com a Fiocruz ela possibilitou que esse projeto ele
ele renascesse, porque ele, de certa forma, a gente estava sem a condição de fazer com que ele ganhasse o mundo. Então, a gente está bem entusiasmado, acha que isso depende muito da nossa capacidade descentralizada de fazer com que esse instrumento esteja, de fato, a serviço de uma construção política que nós acreditamos. É isso aí, Caio. É isso aí, Deco. Caio, Paulo, Marquinho, todo mundo, Tantinha, Denise e Lorena, gratidão demais por todas as falas. O Paulo encerrou agora dizendo, né, gente, de um outro mapeamento que a gente vai lançar em breve pela Agroecologia em Rede, que são de redes solidárias de abastecimento alimentar. Além deles, a gente lançou ano passado e está aberto, que é uma rede também de mapeamento e identificação, levantamento de conjunto de informações para fortalecer as redes de núcleos de estudos de agroecologia. Há um outro projeto coordenado pela Articulação Nacional de Agroecologia, que chama Comida de Verdade, que é sobre a sistematização de experiências municipais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E cada um desses processos é uma construção em rede, e o avanço de cada uma dessas construções em rede é que vai alimentando a construção da agroecologia em rede como um todo. Então, a gente avança nos processos dos NEAs, acumula para o conjunto de outros mapeamentos e desenvolvimento da agroecologia em rede como um todo. Avança no saúde e agroecologia, acumula um conjunto de outras questões. E esses passos são dando cada vez chegando mais e mais pessoas nesse processo. Acho que essa é a riqueza dessa construção, né? Do aprendizado permanente, coletivo e solidário dessa construção. Muitas pessoas para agradecer, que viabilizaram traduções, que viabilizaram vários materiais. Eu não vou citar os nomes, mas cada um de vocês, gratidão nossa, de toda a equipe da Agroecologia em Rede. E dizer também, agradecer cada uma das pessoas que está aqui acompanhando essa live, né? A gente teve ao longo dessa manhã mais de 150 pessoas acompanhando, de 50 grupos diferentes de todo o Brasil, pessoas que estão mais nas organizações do campo da saúde, outras mais, algumas na universidade, várias do campo agroecológico, várias pessoas da ABA, várias pessoas que atuam nas organizações da ANA, movimentos populares, várias pessoas da Fiocruz, colegas, gratidão pela presença de todos. Esse processo é coletivo. Então, pedi demais para todo mundo compartilhar os materiais, compartilhar o vídeo, compartilhar essas informações que Lorena nos passou aqui, e ela daqui a pouquinho vai reforçar esses canais nossos de comunicação, né? Cada uma das organizações nas suas redes territoriais fazer o exercício de listar um conjunto de experiências que podem ser cadastradas e depois mobilizar as pessoas que podem cadastrar junto. Quanto mais coletivamente elas forem cadastradas, mais esse processo de cadastramento vira um processo de sistematização coletiva de uma experiência que gera um conjunto de reflexões para o fortalecimento dessas experiências nos territórios. Então, convidar demais todos e todas para a gente poder estar fazendo juntos esse processo. Em breve, a gente vai anunciar outras lives, outros debates, reflexões desse processo, e queria convidar a Lorena para reforçar alguns recados nossos aqui. Gratidão à presença de todos. Gente, então também agradecer e reforçar que daqui em diante o cadastro está aberto, acessar a plataforma agroecologiaemrede.org.br, lá é possível baixar o manual de uso que foi apresentado, e caso surjam dúvidas nesse caminho, vocês podem contactar a equipe pelo e-mail saúde@agroecologiaemrede.org.br e pelo número de WhatsApp que também está disponível no site, vocês podem acessar. Eu vou liberar os outros vídeos para a gente se despedir. E agradecer também demais aqui. Paulo e Marquinho fazem parte da equipe da Agroecologia em Rede, mas agradecer demais Tantinha, Denise, Silvia, Caio, pela condução maravilhosa desse processo. Gratidão, gente. Gratidão pelo esforço coletivo. Coisa linda. Valeu, gente. Que encontro bom, hein? Que coisa legal. Não é o melhor que a gente consegue fazer, porque o bom é estar abraçado no meio de uma mística, né? O depois é sempre bom também.
mas a gente vai se acostumando para esses tempos de isolamento e serve de aprendizado para a gente ir entendendo melhor como usar as ferramentas, como todas vocês disseram. E eu queria encerrar a participação com um cordel que eu fiz, que é endereçado para as pessoas da zona rural, dos territórios rurais, aí com a temática da pandemia, do isolamento que segue, que a gente precisa continuar se cuidando bastante. O verso diz assim: famílias agricultoras, fiquem na zona rural, se guardem nas suas casas, trabalhem no seu quintal, para não sentir tanto a falta que faz ter um hospital. A pandemia é real e o vírus nem dá para ver. Cuide bem da sua casa, cuidando bem de você, para tudo dar-se um jeito, mas se você não morrer. Produzir para comer sempre foi o seu legado. Comprar o que precisar, deixar um pouco estocado, não está tão diferente do que você tem passado. Se precisar de um trocado, se tiver que ir à rua, siga a recomendação, proteja a vida que é sua. Esse vírus vai passar, mas a vida continua. A pessoa fica nua, sem máscara, álcool e sabão. Não ache que é exagero proteger o seu pulmão. Se lembre de quanta gente morreu sem respiração. Se você tem produção, sua família primeiro, depois a comunidade e o seu cliente parceiro, primeiro fazer a vida para depois fazer dinheiro. Companheira e companheiro, juventude organizada, o nosso povo é unido e quando a carga é pesada, quem tem mais força é quem bota mais força na caminhada. Quem tem idade avançada pode ser forte e robusto, mas se até o jovem morre, melhor evitar o susto. Não faça esse investimento sem saber ao certo o custo. Se o presidente é um bruto, seja você diferente. Cuide do grupo de risco, tente pensar para frente. Só quem passou é quem sabe o quanto é ruim estar doente. Faça parte da corrente e proteja a zona rural. Se a pandemia chegou primeiro na capital, pode ser que falte pouco para chegar no seu quintal. Essa doença é viral, mas temos outra doença. As mulheres estão sofrendo o aumento da violência. Entre o corona e o machismo não há muita diferença.